Vou fazer a 81 da página 12 da lista 4. Já vou fazer as outras aí. Não teve questão boba até agora, hein? Só questão interessante. Estou gostando de ver. Orgulhoso das pedidas, das dúvidas. Página 12 da lista 4. Estamos na questão 81. Dirigindo-se a uma cidade próxima por uma autoestrada plana, o motorista estima seu tempo de viagem, considerando que consiga manter uma velocidade média de 90 km por hora. Ao ser surpreendido pela chuva, decide reduzir sua velocidade média para 60 km por hora, permanecendo assim até a chuva parar 15 minutos mais tarde. Quando retoma sua velocidade média inicial, esta redução temporária aumenta seu tempo de viagem com relação à estimativa inicial em... Ele quer saber quanto é que foi o tempo a mais de viagem, né? Ele quer saber quanto tempo a mais ele vai demorar. Olha só, para matar essa questão a gente tem que pensar o seguinte, ó. Ele ficou 15 minutos a 60 km por hora, né? Certo? Que distância que ele andou? Vamos ver. Velocidade é distância sobre tempo. A velocidade do cara era 60 km por hora e ele ficou assim 15 minutos. 15 minutos é um quarto de hora, né? Basta dividir por 60 aqui para passar para a hora, né? Simplificando vai dar um quarto de hora. Está dividindo, passa multiplicando, 60 vezes um quarto. Ele andou uma distância de 15 quilômetros. Ele andou uma distância de 15 quilômetros. E para andar essa distância ele gastou quanto tempo? 15 minutos. Agora a pergunta que cabe, quanto que ele teria gasto se estivesse a 90? Aí eu vejo quanto tempo ele vai demorar. E aí eu pego o tempo que ele gastou para percorrer essa distância 60 e subtraio o que ele gastou a 90 por hora. Essa diferença é o quanto ele vai gastar mais. Mas o difícil dessa questão era essa interpretação, a interpretação era chatinha. E eu só consegui interpretar rápido porque eu já fiz a questão. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer, eu tive que ler umas 2 vezes para entender exatamente o que ele queria. 15 quilômetros, vamos ver quanto que ele deveria ter gasto se ele não tivesse reduzido a velocidade. Velocidade, 90. Distância que ele andou, 15 quilômetros. Quanto tempo ele demorou? Vamos ver. Está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando. Vou dividir por 5 em cima e embaixo, dá 3/18, vou dividir por 3 em cima e embaixo, dá 1/6 de hora. 1/6 de hora vezes 60 dá 10 minutos. Ele gastou 15 minutos para percorrer o trecho que ele deveria ter gasto 10. Como ele gastou 15 minutos e só deveria ter gasto 10 minutos, o tempo de viagem dele foi acrescido de 5 minutos, que é a letra A. Então a matemática da questão não é difícil, mas a interpretação pode ser bem perigosa. Letra A. Ótima pedida, muito obrigado, amigo. Agradeço. Isso. Eu vou aproveitar e vou, de repente, discutir todas. De repente, tem gente com dificuldade em outro aspecto, já vou fazer toda mesmo. Então, galerinha, voltando ao livro 2, página 383, vamos fazer uma questãozinha teórica aqui. Embora a colega esteja com dúvida em apenas um item, eu acho que vale a pena a gente discutir os outros itens. Página 383,
Questão 25. Sobre o comportamento dos gases e transformações gasosas são feitas as seguintes afirmações. 1. Volumes iguais de gases nas mesmas condições de temperatura e pressão possuem a mesma densidade. Volumes iguais de gases nas mesmas condições de temperatura e pressão. Deixa eu ver. P vezes V igual a nRT. Ele disse que a pressão é a mesma, que a temperatura é a mesma e que os volumes são iguais. Então eu posso concluir que o número de mols é o mesmo. Só que densidade de um gás é massa sobre volume. Gases que têm o mesmo número de mols vão ter necessariamente a mesma massa? Não, né? Não, porque o número de mols é a massa sobre o mol. E como a molécula grama pode variar, a massa pode variar. Então, afirmar que P, V e T são iguais não é o mesmo que dizer que a densidade vai ser a mesma. Então, falso. 2. Haverá trabalho realizado sempre que uma massa gasosa receber calor de uma fonte externa. Para que haja trabalho, tem que haver variação do volume. Um gás pode receber calor sem se expandir, então o trabalho seria nulo. Então dizer que sempre vai haver trabalho quando receber calor da fonte externa é falso também. Item 3. Uma transformação cíclica de uma determinada massa gasosa é o conjunto de transformações em que, após seu término, a massa gasosa encontra-se exatamente no estado em que se encontrava inicialmente. Isso é que é uma transformação cíclica. Uma transformação cíclica, quando representada no diagrama P versus V, não importa como é que foram as transformações antes. O que importa é que no final ele vai chegar exatamente na condição em que ele partiu. Ou seja, vai ter a mesma pressão, o mesmo volume e inclusive a mesma temperatura. Então, uma transformação cíclica de determinada massa gasosa é o conjunto de transformações em que, após seu término, a massa gasosa encontrava-se exatamente no estado em que se encontrava inicialmente. Aceito. É uma maneira diferente de falar o que é uma transformação cíclica, mas é honesta. O que ele falou é honesto. Item 4. Em geral, o gás real segue bem as leis dos gases perfeitos, em temperatura elevada e pressão baixa. É justamente as condições para que um gás real seja chamado de perfeito, né? Alta temperatura e baixa pressão. 3 e 4, item C. Bacana aquela maneira como ele falou a transformação cíclica, né? Falou de um jeito diferente para ver se confundia a gente. Ótima pedida, muito obrigado. Muito obrigado. Questão 8, da página 406 do livro 2. Vamos, que bela tarde para aprender física. Página 406, questão 8. URGS. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas dos textos que seguem na ordem que aparece. Tem uma figura ali que mostra um vaso comunicante mais fininho conectado a um vaso mais grosso, parece a famosa prensa hidráulica. Ele diz que aqui vai ter um motor fazendo uma força F1, vai ter um motor como uma bomba hidráulica e lá do outro lado vai ter um suporte, Ele chamou de D1 o diâmetro desse cilindro e chamou de D2 o diâmetro do outro cilindro. A figura abaixo representa uma prensa hidráulica, foi o que eu disse, composta por dois pistões de diâmetros D1 e D2. O motor aplica uma força axial de intensidade F1 igual a 100 newtons no pistão D1 de 0,05 metro. Então ele já falou que o F1 é 100 newtons e já falou que o diâmetro do pistão 1 é 0,05 metros.
Para que se possa obter uma força de intensidade F2 igual a 10 mil newtons, ele quer que a força que atue no suporte seja de 10 mil newtons. No pistão de diâmetro D2, esse diâmetro deve ser igual a... Ele quer saber quanto é que é o diâmetro do pistão 2. E a pressão transmitida será de... Ótima questão. Vou fazer as duas partes já. Pressão. A pressão dentro de um líquido depende apenas da pressão atmosférica, da densidade ou massa específica do líquido, gravidade e altura, profundidade. Se esses pistões estão a uma mesma altura, eu poderia afirmar que a pressão no pistão 1 é igual à pressão no pistão 2. E qual é a definição de pressão? Força sobre área. Por isso que a fórmula da prensa hidráulica fica força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Observe, é importante tu entender por que ficou força sobre área igual a força sobre área. É porque as pressões são iguais. E a fórmula da pressão é força sobre área. A força 1 foi 100 newtons. Como é que se calcula a área de algo redondinho? Πr ao quadrado, né? Certo? Ou, se eu preferir, πd ao quadrado sobre 4. Você vê que o raio é metade do diâmetro, né? Então a área 1 ficaria π vezes R1 ao quadrado. E o raio vai ficar 0,025, né? 0,025 ao quadrado. Isso é igual a força 2, 10 mil newtons. E aí eu vou calcular o diâmetro 2, que vai ser π vezes R2 ao quadrado. Eu vou cortar esse π com aquele π e vou isolar o raio do pistão 2. Vou dividir por 100 à esquerda, vou dividir por 100 à direita. Está dividido, passa multiplicando, está dividido, passa multiplicando. R2 ao quadrado fica 100 que multiplica 0,025 ao quadrado. Ao quadrado eu vou extrair a raiz quadrada em ambos os lados. A raiz quadrada de 100 é 10. E a raiz quadrada de 0,025 ao quadrado é 0,025. Assim eu descobri o raio do pistão 2, 100 vezes 0,025. O raio do pistão 2 fica 0,25. Mas como ele pediu o diâmetro, basta multiplicar por 2. 0,25 vezes 2, 0,5 metros. Essa parte que tinha resolvido. A dificuldade era calcular a pressão transmitida, né? Mas, pô, peraí. Se a pressão é igual nos dois, basta eu pegar ou no pistão 1 ou no pistão 2 e fazer força sobre área. Eu vou pegar os dados do cilindro 1, do pistão 1, porque são menores. A força é 100 newtons e a área vai ficar π vezes R ao quadrado, 0,025 ao quadrado. Então, tu vê, eu vou ter que fazer uma aproximação para poder determinar isso. Eu acho que usar o π como 3 já está fantástico. E eu vou fazer desse jeito, olha só. Π eu estou usando como 3. Vou escrever o 100 como 10 vezes 10. E vou escrever o 0,025 ao quadrado como ele vezes ele. Certo? Aí eu pensaria nessa conta aqui, ó. Isso dá, eu vou igualar as casas e eliminar a vírgula, né? Ficaria 1, 2, 3, ficaria 10 mil dividido por 25. Se 100 dividido por 25 é 4, 1000 dá 40 e 10 mil dá 400. Então isso dividido por isso dá 400. Isso dividido por isso dá 400, né? Então a pressão vai ficar 400 vezes 400 sobre 3, aproximadamente. 4 vezes 4, 16, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sobre 3. Isso é uma aproximação por causa do π. A pressão seria aproximadamente 150 mil dividido para 3 daria 50 mil, né? E 10 mil dividido para 3 dá 3.333. Então daria 53.333,333 aproximadamente. Tem que ser um pouco mais que isso, né?
Então tem que ser 53 mil e uns quebrados de Newton. O que ele tem aí de ABCD pra gente? 50,9 quilopascal. Aliás, tem que ser um número um pouco menor, né? Porque eu aumentei, diminui o valor de π, né? Então o resultado tende a aumentar. O único número próximo, 50,9 quilopascal. Então tu vê, tinha que usar uma aproximaçãozinha. Foi o π, faltou o π, só um detalhezinho. Parabéns, foi muito bem na questão. Quem ainda mais, estou à disposição, vamos...